Fala, meus queridos, Papo Cabeça no ar, o ano de 2020 apenas começando e vai ser um ano de muitas novidades, muita coisa boa aqui no canal pra gente conversar, pra gente aprofundar. Eu fiz algumas semanas atrás uma enquetezinha lá no Instagram perguntando se vocês se interessariam por uma sequência de temas falando sobre matrimônio, planejamento familiar e a gestação, que é a experiência que a gente está vivenciando agora. Para quem não sabe, sou pai de gêmeos, meus filhos estão prestes a nascer, estamos no 8º mês de gestação. E isso bombou lá no Instagram, muita gente disse que se interessava, muitas pessoas me abordaram posteriormente na rua, por mensagem, reforçando o interesse nesses temas. Então eu vou começar hoje essa sériezinha de temas falando sobre a experiência do matrimônio. Você que ainda não me segue no Instagram, aproveita, deixa e segue lá, @RodrigoMoco. Quem ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, deixa o like aí no vídeo para fortalecer aí o nosso canal e a gente poder crescer mais e mais junto com vocês. Então fique comigo aí para a gente bater um papo cabeça sobre matrimônio. Então, minha gente, muitas pessoas me perguntam como foi que eu comecei a namorar a Tainara, minha esposa. Tudo começou no ano de 2013. A gente se conheceu no contexto pastoral. Eu participava da paróquia aqui do Quitandinha, em Petrópolis, paróquia que eu voltei a participar agora depois de casado. Tainara participava lá da paróquia de Cascatinha. Começamos a se conhecer a partir desses contextos, né? Era a época de preparação para a Jornada Mundial e eu tinha organizado um flash mob na ocasião. Estava muito na moda, muito em alta isso, né? E a gente fez um flash mob da Oficina de Valores. Ficou super bacana, a galera ajudou a coreografar, enfim, a fazer uma proposta maneira. Ela curtiu esse flash mob e a gente puxou um assunto, né? Eu puxei um assunto na época com ela lá pelo Messenger, Facebook, a gente começou a conversar e tal. Fomos vendo algumas coisas em comum e nasceu aquele interesse que posteriormente se transformou num namoro que começou no dia 12 de junho de 2013. Somos muito criativos, começamos a namorar no Dia dos Namorados. Bom que nunca esquece a data e a gente só dá um presente para as duas comemorações, para o aniversário de namoro e para o Dia dos Namorados. E uma coisa que é legal dizer assim, que antes de eu começar a namorá-la, eu já tinha clareza do perfil que me interessaria e obviamente que eu me daria bem. Isso é muito importante levar em consideração, né? Eu costumo dizer que uma das principais dicas para um relacionamento dar certo, que eu dou, é a gente aprender com os relacionamentos anteriores. Eu sabia, por exemplo, que eu tinha muita dificuldade em lidar com pessoas ciumentas. Então, eu tinha tido problemas com isso em namoros anteriores e eu gostaria, que a minha namorada, a minha próxima namorada não fosse ciumenta. Então, de cara eu percebi que a Tainara não tinha essa característica, isso me agradou nela. A segunda coisa que eu também sofri em relacionamentos anteriores era da pessoa não ter um ciclo de amizades fora do meu. E isso causava uma dependência. O tempo inteiro que eu tinha livre, eu precisava estar com essa pessoa porque ela necessitava estar na minha presença, o ciclo de amigos dela era o meu ciclo de amigos, e isso tornava a relação desgastante, eu me sentia um pouco sufocado, sem espaço para sair com outras pessoas, fazer outras coisas que eu gosto. E quando eu conheci a Tainara, ela tinha um grupo de amigos dela muito bem consolidado, ela era muito independente nesse sentido, e isso me deu segurança para eu dar esse passo sabendo que nós caminharíamos juntos no relacionamento, mas ela teria o grupo de amigos dela, eu teria o meu, obviamente nós uniríamos esses grupos, mas cada um respeitando o espaço um do outro. E ela era uma pessoa muito tranquila de lidar, muito agradável, muito simpática, risonha, que são características que eu admiro muito, que eu adoro. E a gente se encaixou muito bem, assim, o relacionamento começou e algumas coisas que eu considero muito importantes para o relacionamento, ela também considerava. Isso é outro fator preponderante. Nós tínhamos uma visão muito parecida de namoro. Nós olhamos para o namoro como um caminho de preparação para o matrimônio, para o casamento. Como uma grande pergunta, o namoro é isso, né? Uma grande pergunta. Será que é com essa pessoa que eu quero me casar? E a gente se propôs a fazer essa pergunta juntos. Eu me perguntando a respeito dela, ela se perguntando a meu respeito, e o relacionamento como um caminho, né? O namoro, a palavra namoro vem disso, é um caminho no amor. Então a gente foi fazendo esse caminho
de aprender a amar mutuamente, aprendermos a nos amarmos e aprendermos a amarmos uns aos outros, né? Um ao outro, no caso, eu e ela. E nesse caminho de aprendizagem do amor, a gente foi aos poucos discernindo isso. É com essa pessoa que eu quero passar a minha vida? Não é com essa pessoa? A gente teve as nossas dúvidas, a gente teve as nossas inseguranças, mas acima de tudo, a cada mês que passava, eu ia tendo mais certeza de que a Tainara é a mulher com quem eu gostaria de passar o resto da minha vida, e ela também ia tendo essa certeza em relação a mim. Costumo dizer que a Tainara é a pessoa mais feliz do mundo, gente. Ela é uma menina de muita oração, muito fervorosa. Todos os dias ela colocava o joelhinho no chão lá e pedia a Deus: Senhor, me dá um homem maravilhoso, coloca um homem maravilhoso na minha vida. E ela, como tinha muita fé, pedir e serás atendido, né? Ela foi atendida por esse presentão de Deus aqui na vida dela. E por isso eu a considero a mulher mais feliz do mundo, mais realizada, porque ela tem mais do que o que ela pediu, né, cara? Ela pediu alguém maravilhoso, Deus mandou esse homem maravilhosão. É um mito! É um mito! Brincadeiras à parte, considero também que fui muito abençoado por Deus. Considero que a Tainara foi um grande presente que me foi confiado. E dentro dessa visão de namoro, um aspecto era muito importante para nós. Como cristãos que somos, ambos tínhamos consciência e o desejo de vivermos um relacionamento na castidade. Sim, gente, nós tivemos um namoro casto. O que significa essa palavra, né? Essa palavra às vezes soa como um palavrão para quem não conhece, e as pessoas logo atrelam a uma série de restrições, de proibições, mas não. Castidade nada mais é, eu costumo usar esse exemplo, como uma educação para a prática do amor. A castidade, ela nos ajuda a aprendermos a amar. Basicamente isso, eu entendo como uma escola para o amor. E o que envolve a castidade, né? É não poder ter relação sexual, é olhar para o sexo de uma forma negativa. Pelo contrário, é abster-se da relação sexual antes do matrimônio, como meio de preparação para que a relação aconteça da forma mais plena e sagrada possível. Portanto, aí tem uma visão de reconhecimento do quanto o sexo é bom e importante. E por isso a gente se guarda, a gente se preserva para vivê-lo na plenitude que lhe convém, que lhe pertence. É muito bonita essa leitura, né? Então, ao longo do namoro, a gente vai aprendendo a se preservar, a se guardar. E isso nos garante algumas realidades, né? Primeiro, eu falava para vocês que o ciúme é uma condição que me incomodava muito, uma condição limitante para que eu entrasse no relacionamento. E, de fato, eu não sentia o menor ciúme da Tainara, porque eu tinha certeza absoluta que ela era fiel a mim. E eu tenho certeza também que ela não sentia ciúme porque ela tinha certeza absoluta da minha fidelidade a ela. E assim nós construímos um relacionamento pautado em muita confiança, em fidelidade um ao outro. Também fidelidade a Deus, diante desse propósito de nós vivermos a castidade. Então foram 5 anos e meio de namoro em que nós não tivemos relação sexual. E isso foi ruim para o relacionamento? Não, muito pelo contrário, isso foi muito bom, porque o nosso relacionamento não dependia do sexo para se sustentar. O nosso relacionamento era sustentado por uma relação de cuidado, de troca, de carinho, de atenção, de projetos que foram sendo feitos, construídos juntos, de propósitos, de metas, né? E a relação sexual veio coroar tudo isso no dia do nosso matrimônio, dia 17/11/2018. Logo após a cerimônia, nós tivemos a nossa noite de núpcias, na qual nós consumamos o nosso casamento através do ato sexual ali. E o que o sexo vem? Qual o significado do sexo, né? Nós acreditamos que o sexo tem 2 funções. O sexo tem a função unitiva e tem a função procriativa. E ele só é pleno quando essas 2 funções elas estão abertas a acontecer e a se realizar. E é por isso que dentro do casamento é a melhor configuração possível para que ele aconteça. Porque ele vem unir o casal, vem selar essa união que foi sendo construída ao longo de anos nesse processo de conhecimento, no caminho do amor, que é o namoro. Então ele vem selar, vem unir, vem concretizar isso, né? Uma união de almas e de corpos ali na relação sexual. E ele também é procriativo, ou seja, ele é aberto à vida. Mas diante de tudo isso, talvez você esteja se perguntando, mas o que fazer para um relacionamento dar certo?
Talvez você já venha de várias experiências que foram frustradas, de situações nas quais você criou expectativa, né? O que é um namoro que deu certo e como fazer esse namoro dar certo, né? Eu acredito que há duas formas de um namoro dar certo. A primeira é, como eu falava lá no início, o namoro é uma pergunta. Será que é com essa pessoa que eu quero passar o resto da minha vida? Eu acho que a primeira forma e a mais desejável para quem entra dentro do relacionamento é que o namoro dê certo se transformando no matrimônio. É quando a resposta dos dois é sim, é com essa pessoa que eu quero passar o resto da minha vida. E as pessoas confirmam essa decisão diante do altar lá e dão prosseguimento à sua vida como casados, né? E a outra forma do namoro dar certo, e essa talvez seja uma novidade para muitos, é quando o namoro termina de forma consciente. Quando o discernimento é bem feito, os dois percebem que não é aquilo que eles querem, ou ainda que seja um que percebe, mas o outro consegue entender as razões e aceitar o término, e os dois saem do namoro melhores do que entraram. Essa é a outra forma do namoro dar certo. Porque se você discerne que não é aquela pessoa que você quer pro resto da tua vida, a melhor decisão a ser tomada é terminar com ela. Afinal de contas, você teria uma vida de sofrimento, uma vida infeliz caso você casasse com uma pessoa que não é a pessoa que você escolheu, não é verdade? E quantas pessoas eu conheço e já atendi, conversei, aconselhei, que passavam por situações assim. Então, nesse caso, terminar o namoro na hora certa, quando o teu discernimento indica que você deve terminar, é de fato fazer também com que o relacionamento tenha dado certo. Porque ele é uma pergunta e se ele encontrou a resposta correta à pergunta, ele deu certo, ele cumpriu o seu objetivo. Mas uma dica para o namoro se realizar, eu creio, eu costumo usar duas imagens, né? A primeira possibilidade do namoro é quando está aqui o rapaz, está aqui a moça, e eles enxergam como objetivo do namoro a pessoa amada. Então o cara olha para a menina e ele acha que o mundo se resume àquele sorriso maravilhoso. E tudo que ele faz é caminhar na direção dela. A menina, por sua vez, também olha para o rapaz e pensa, nossa, é um príncipe encantado. E tudo que ela faz é caminhar na direção dele. Um pensa que o outro vai ser o causador da sua felicidade. Todos nós, gente, temos uma sede muito grande de felicidade na nossa vida. E quando a gente acredita que o outro vai realizar essa nossa sede de felicidade, isso é frustrante, porque ninguém tem a condição de ser causador da felicidade de ninguém. Nós temos uma sede infinita de felicidade que nenhuma pessoa que é finita consegue saciar a nossa sede. Então, cobrar isso da pessoa é injusto com ela e é frustrante para nós, porque ela não vai conseguir nos realizar e nós vamos nos frustrar porque vamos sempre quebrar a cara quando nós criarmos essa expectativa. Ora, além do mais, se um só olha para o outro, ambos esquecem o mundo todo à sua volta e aí se afastam dos amigos, da família. Quantos casos a gente conhece assim, né? Que o casal se fechou tanto no seu relacionamento que morreram ali abraçados e no final das contas acabaram se separando e desorientados porque o relacionamento não foi para frente. Em contrapartida, o modelo que eu acho mais adequado, se a gente puder traduzir numa imagem, é quando o rapaz está aqui, a moça está aqui e ambos caminham juntos, lado a lado, olhando para o mesmo objetivo. Dizer eu te amo para alguém significa dizer eu me comprometo com a sua felicidade. Bonito isso, né? E não dizer eu sou o causador da sua felicidade ou você é a razão da minha felicidade. Porque isso não é verdade. Ninguém consegue ser isso para ninguém. Mas se comprometer com a felicidade um do outro a gente consegue. Se esforçar para contribuir para que a outra pessoa seja mais feliz. E a melhor forma de fazer isso é caminhando lado a lado e conseguindo ter espaço na vida para a entrada dos amigos, da família, do trabalho, dos compromissos, dos hobbies, dos gostos, né? E juntos olhando para uma mesma direção, e essa direção, sim, sendo a nossa meta de realização da felicidade. Assim foi a minha caminhada para a Tainara. Caminhamos de mãos dadas, juntos, olhando para o mesmo objetivo, que na nossa vida é Jesus Cristo, o centro do nosso relacionamento, o centro da nossa fé, e a rocha na qual nós fundamos a nossa família através do matrimônio, celebrado, como já disse para vocês, no dia 17 de novembro de 2018, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Quitandi, em Petrópolis, um dia maravilhoso. Vou colocar algumas fotos aqui para que vocês possam visualizar também nesse vídeo o nosso casamento, que foi um momento central, onde a nossa família surgiu ali.
Ali começou, fundamos a nossa família, né? Após essa caminhada de discernimento na qual nós escolhemos viver juntos o resto da nossa vida. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Como eu falei, ainda vem 2 por aí. O próximo é falando sobre como nós planejamos a nossa família. E aí, espero que vocês estejam comigo para assistir o próximo. Peço que desde já vocês deixem o like aqui, se inscrevam no canal, me sigam lá no Instagram para a gente continuar juntinhos batendo esse papo cabeça. Até o próximo, galera. Valeu!